candidato do PSOL, Jean Willis, foi naquele programa de humor quase tão bom quanto Zorra Total, o Rafuco, ser entrevistado e resolveu me atacar. Vejam só, volto já já. O Rodrigo Constantino, eu só respondi ele uma vez, e mesmo assim a pedido do jornal Globo. O jornal Globo me ligou e me pediu um artigo para responder ao Rodrigo Constantino, porque eu imagino que editorialmente o próprio jornal ficou constrangido com a postura defendida por esse cara lá. E ele defendia uma postura equivocada de que a homofobia era um traço cultural africano. Quer dizer, um pobre de repertório cultural, um analfabeto funcional, que desconhece, por exemplo, que a homofobia na África foi levada pela lei anti-Sodoma, as leis anti-Sodomas da Índia, que são leis ocidentais, inglesas, né? Então, na verdade, não é um traço cultural da África. A homofobia é uma herança europeia do colonizador europeu na África subsaariana. E aí eu decidi debochar, porque eu não posso levar a sério uma pessoa que defende isso. Uma pessoa que diz que a maré vermelha está em curso, que a gente fica alerta porque a maré vermelha, e ainda usa essa expressão, a maré vermelha está em curso. A única maré vermelha que pode estar em curso no Brasil se levantando é a maré do sangue. Né, do sangue das pessoas nas periferias, graças à guerra às drogas, do sangue das pessoas linchadas. A única maré vermelha que pode estar se levantando no Brasil é o sangue que sai da boca e das línguas ferinas de pessoas como ele, como Silas Malafaia, e outros tantos fascistas aí que tem tribuna no Brasil. Haveria até processo, talvez, né? Goza de imunidade parlamentar, mas o fato é que, sob toda a sua ignorância, Jean Willis me acusa de fascista. Diz que eu fomento ódio, que essa coisa de maré vermelha no Brasil, né, de ameaça bolivariana, de decreto 8243, de o PT flertando com o modelo de Argentina e Venezuela, é ridículo, porque afinal de contas a única maré vermelha que existiria no país é aquela do sangue das vítimas da periferia, da vítima da guerra às drogas e tudo mais. E ainda diz que resolveu falar de mim uma única vez a pedido do jornal O Globo. Pois bem, ele mente provavelmente duplamente. Né? Mente quando diz que só falou de mim uma vez. Basta entrar na Carta Capital, digitar Jean Willis, Rodrigo Constantino, você vai ver lá um texto onde ele me ataca falando da minha postura supostamente infantil. E segundo eu andei sondando com os editores do Globo, nenhum se lembra de ter feito esse pedido a ele. Pode ser que tenha sido alguém, algum subalterno, alguém fora do controle editorial. Mas o fato é que os editores mesmo não se lembram. E ele ainda insinua que teriam feito esse pedido porque ficariam constrangidos, então, com a qualidade péssima do meu artigo, né? Ignorando que eu sou colunista, colaborador do jornal o Globo há quase 5 anos. Mas, enfim, vamos ao conteúdo, né? Ao fascismo que Jean Willis me acusa e de analfabetismo funcional por conta da questão da homofobia na África. O meu texto do Globo, que ele rebateu, a pedido ou não do próprio jornal, dizia tão somente que essa narrativa de vitimização coletivista é algo muito cansativo. É algo que, inclusive, ignora a menor minoria de todas, que é o indivíduo, né, cuja inclinação sexual, preferência sexual, cor, credo e tudo mais, gênero, é apenas uma característica a mais entre tantas outras que compõem aquele indivíduo. O coletivista é aquele que pega essa única característica que lhe interessa e acha que o resto todo não importa. Então o racialista só enxerga raça, cor e trata aquele que é da cor que lhe interessa, mas que não reza da sua cartilha, como um traidor. É o caso do Joaquim Barbosa para o movimento negro. Porque o Joaquim Barbosa ousou ir contra a turma da maré vermelha aí, né? Ou então o classista, o marxista, que enxerga apenas patrão versus empregado, e aí você tem lá um empregado muitas vezes defendendo as bandeiras liberais, ele só pode ser um traidor da classe. E por aí vai. Acontece o mesmo com o Jean Willis, né? Ele só enxerga gay ou hétero e coloca um contra o outro, porque é isso que faz essa turma o tempo todo, né? Segregar, dividir para conquistar. E aí, se tiver um gay que não endossa o seu movimento gaysista, como existem vários que eu sei que repudiam a própria figura de Jean Willis, eu tenho inclusive muitos leitores homossexuais que dizem isso para mim, e que defendem então o liberalismo, como é o caso do próprio Bruce Bauer, autor de um livro sobre essa vitimização das minorias, é visto como um traidor do movimento. Né? E aí o Jean Willis rebate dizendo que o movimento homossexual, o movimento dos gays, não tem ideologia, não é de esquerda nem de direita,
Mentira, é um movimento coletivista totalmente alinhado aos progressistas, à esquerda, que quer inclusive atacar vários pilares tradicionais e de valores e morais que são caros aos grupos de direita conservadora. E ele diz, então, que quem levou a homofobia para a África, apontando uma suposta ignorância histórica minha, foi a própria Inglaterra. Quer dizer, vejam só como ele cai em contradição ao negar que apela para essa vitimização e logo depois, porque eu apontava essa incoerência de não conseguir, porque dá tilt na cabeça dos defensores das minorias quando tem mais de uma minoria em jogo. E ele não conseguia, então, atacar os países africanos, são quase 40 países com leis homofóbicas, e ele não conseguia atacá-los, porque afinal de contas aí bate na outra minoria, que é a minoria racial. Então ele, para sair desse dilema, desse impasse, e manter o discurso de vitimização, o que fez o John Willis? Ele foi lá e disse que quem levou a homofobia para a África foi a Inglaterra, com as leis lá da Índia e tudo mais. Quer dizer, quase 40 países africanos com toda a sua tradição, com toda a sua postura homofóbica, onde não há direitos para as minorias, inclusive de homossexuais, ao contrário do que acontece na Inglaterra, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em Israel, que tem a maior parada gay do mundo, mas eis que a culpa da homofobia africana é da Inglaterra, é do Ocidente, é do homem branco ocidental. Quer dizer, é realmente algo lamentável, patético, e sobre a acusação de fascismo, é curioso, no mínimo, vir de alguém que veste uma boinazinha no estilo Che Guevara, ignorando inclusive que Che Guevara perseguiu homossexuais, achava que eles deviam ser curados em campos de concentração, campos de trabalho forçado, né? E é do PSOL, um partido socialista cuja candidata à presidência, Luciana Genro, defende um modelo cubano, ignorando também que Cuba, uma vez mais, perseguiu homossexuais, né? É uma incoerência do começo ao fim, e eu queria recomendar aqui ao John Willis, eu acho que ele não vai ler, não lê muita coisa, porque quem apela para esse sensacionalismo todo não precisa de cultura, não precisa de focar em fatos, mas esse livrinho aqui, ó, do Jonah Goldberg, Liberal Fascism, que é traduzido no Brasil como fascismo de esquerda, até porque o liberal nos Estados Unidos, o liberal, foi usurpado pela esquerda, pelos progressistas, e nesse livro o Goldberg mostra perfeitamente como o fascismo tem muito mais a ver com a esquerda moderna, que o John Willis tão bem representa, do que com a suposta direita conservadora que eles tanto atacam e xingam de fascista. Mussolini foi socialista na sua juventude toda, né? O fascismo disputa o mesmo tipo de alma com o comunismo, com o nazismo, o nacional-socialismo e com o próprio socialismo. Aliás, vale citar que o próprio Zizek, né, aquele meio malucão aí que é guru e ídolo de muita gente da esquerda, ele mesmo reconhece, num debate com organizado pelo Julian Assange com o Horowitz, que era comunista e acordou para a realidade hoje um conservador, que aponta todas essas incoerências da esquerda fascista, e o próprio Zizek, nessa entrevista, então, reconhece que o comunista adora pegar e chamar todo aquele que não é comunista de fascista. É exatamente o que faz John Willis de forma pérfida, de forma totalmente indecente, né, e até mesmo, eu diria, criminosa. É isso aí. Quem quiser que vote no PSOL, quem quiser que vote em John Willis, ele está, afinal de contas, em busca de votos da forma mais ridícula possível, que é tentar se manter em destaque o tempo todo fazendo esse tipo de acusação. Eu prefiro mil vezes defender aquele que apoia e protege a verdadeira minoria, que é o indivíduo, que é o cidadão brasileiro, independente de seu credo religioso, de sua raça, entre aspas, e da sua inclinação sexual. Esses são os candidatos liberais, John Willis, não esquerdistas e socialistas. Candidatos como o Rodrigo Mesomo, do PSDB, que tem bandeiras exatamente nessa linha, que defende o indivíduo contra esses coletivismos que capturam o poder do Estado para impor uma agenda autoritária
e intolerante e, por que não dizer, fascista.